Olá, paz e bem, estamos aqui tendo fé e razão para, né, falar mal do Bolsonaro. Então, se você é, como é que é, devoto do mito, né, eu peço que você vá para outro canto fazer sua devoção e seu culto espiritual ao Bolsonaro, não aqui, tá? Procure outro canal, que hoje a gente vai falar do bolsonarismo e do Bolsonaro. E uma coisa que me assusta mais que o comunismo, tá? Eu sei que teve muita gente que votou no Bolsonaro porque não queria que isso aqui virasse uma Venezuela. Tudo bem, beleza, respeito o seu voto. Mas venhamos e convenhamos. Hoje em dia nenhum país quer ser que nem o Brasil, né? Aliás, eu cheguei à conclusão que se o comunismo fosse tão ruim quanto dizem, provavelmente ele seria o governo vigente neste país. Não tenho a menor dúvida disso. Mas, né, com base nisso, eu cheguei à conclusão que existe algo pior que o comunismo. E a gente vai debater isso aí, né? Ainda mais com o Talibã, né, voltando aí às origens, né? Aí ao cenário mundial. Eu sei também, né, que muitos bolsonaristas e militares não sabem o que é comunismo. Comunismo é uma coisa muito estranha no Brasil, tá? Eu lembro que o Maurício de Souza, aquele que é o escritor da Mônica, ele foi taxado de comunista, né? Primeiro porque disseram que a Mônica usa um vestido vermelho. Brincadeira isso, gente, mas ele foi taxado de comunista por quê? Porque defendeu os quadrinhos brasileiros, né? A nacionalidade dos quadrinhos brasileiros contra os estrangeiros. Ele falou, nós temos que valorizar o que é nosso. E foi taxado de comunista por isso. Procure na história a biografia do Maurício de Souza, né? Porque é aquela coisa, né? Não tem mais nada, né, antipatriota para esse povo do que defender o que é nosso. Isso é extremamente comunista na cabeça dessa gente, né? Ir contra os Estados Unidos, que usa e abusa de nós, é ser comunista. O mesmo aconteceu, tá, com Monteiro Lobato no Poço do Visconde, né? Ou mais recentemente também com o Papa Francisco, que agora, né, é comunista porque ele pode atrapalhar os planos dos bolsonaristas. Então, né, nesse país louco que a gente vive, né, se você quer um país mais justo, ético, né, com ambiente protegido, educação de qualidade, valorização da ciência, menos estupidez e lamenta as mortes que ocorreram nessa pandemia, cuidado, você pode correr o risco de ser taxado comunista. Tá bom? Agora, se você quer o AI-5, a tortura, a perseguição, a morte, né? Aí você é um cristão conservador de direita, que não acredita na quantidade de mortos, e sim na quantidade de motos, que para esse povo delirante passa de 1 milhão. Né? Você pode dizer para o bolsonarista que o Bolsonaro ele tem atitudes comunistas e ele não vai acreditar. Como, por exemplo, né, ele fazer que nem o Mao Tse Tung, né, e estimular as exportações, enquanto o povo aqui dane-se. Mao Tse Tung fez isso, tá? Lá na China se matou de fome milhares de pessoas com isso que o Bolsonaro tá querendo, implementou aqui, né? É óbvio que eles fecham os olhos quando o Bolsonaro persegue as minorias, né? Quando ele patrocina a homofobia, como o Putin fez na Rússia comunista, né? E, óbvio, o desejo de transformar o exército numa força paramilitar, como fez Hugo Chávez e Nicolás Maduro, ao qual defendeu o Bolsonaro, né? Bolsonaro fez uma defesa a Hugo Chávez em entrevista em 1999. Eu acho interessante que os bolsonaristas não pesquisam a vida do mito, né? Por exemplo, coisa recente, né? Quando ele apoia o Marcelo Freixo, que virou da direita da noite pro dia, porque se uniu ao Bolsonaro, só pode, né?
e tal, né? Ou quando o Bolsonaro assina um acordo com o Qatar que persegue cristãos. Né? Isso deve ser altamente cristão, né, e anticomunista. O Bolsonaro que assina decretos que criam bases de dados massivas com todas as informações de reconhecimento facial que é usado na China. Olha, a vacina chinesa não pode, mas a vigilância chinesa, beleza. Né? A direita, que virou esquerda, se mobiliza contra a indicação do André Mendonça, petista para o Supremo Tribunal Federal, que, né, como se aliou ao mito, vira de direita. Tem que se falar que Bolsonaro defendeu o aborto, né? Isso eles esquecem. Foi base de apoio de Lula, Dilma e Temer. Votou com o PT em pautas econômicas. Votou 5 na Copa de 2014. Né? Onde os estádios foram trocados por hospitais. Né? A ofensiva contra a Lava Jato uniu esquerdistas e bolsonaristas e Augusto Aras, e esse povo quer dizer que esquerdista sou eu, e o esquerdista sou eu. Flávio Bolsonaro, o PT contra a Lava Toga. E o PT é de direita? Quer dizer que o Flávio Bolsonaro se uniu ao PT, isso não indica ao movimento de esquerda? Não, nada. Ou a Petrobras, a interferência da Petrobras do Jair Bolsonaro, né? Que é bem comunista. Bom, dá 3 bilhões para eleger o Centrão, né? Como o Bolsonaro fez, como os partidos comunistas fazem, deve ser algo natural, não sei. Né? Tudo isso, claro, em nome de Deus, pátria e família. Como se alguém fizesse cagada, né? Algum político falasse, eu vou fazer esse nome do capeta e da sacanagem. Pelo amor de Deus. Né? Não tem político que fale isso. Desculpa, é suicídio político. Então, Deus, pátria e família. E para promover a fé, o que nosso presidente e o vice-presidente fazem gastando o seu dinheiro público? Vão a Angola promover a Igreja Universal. Eu tenho que comentar também aqui o perdão a essas igrejas, né, a dívida que eles tinham, mas beleza. Enquanto isso, o Ricardo Salles, né, beneficiando um grupo empresarial, né, cede pontos comerciais no Cristo Redentor, que era da Igreja Católica há mais de 80 anos. Ou pelo, né? Então, gente, é assim, isso é muito cristão, né? Aliás, né, o que a gente pode dizer, né? Gente que comemora quando a vacina, né, mata uma pessoa só para justificar sua ideologia anti-vacina. O que pode se esperar desse povo altamente cristão? Né? Aquele tipo de povo cristão que chama o padre ou pastor de comunista quando ele abre os seus templos para que os pobres não morram de frio na rua. Afinal de contas, isso vai contra os ideais conservadores cristãos e conservadores e de família que esse povo defende. Né? Abrir a igreja para os pobres, dar, né, atenção aos pobres, isso é coisa de comunista safado. Né? O negócio é concordar com tudo que esse governo faz. A corrupção pode passar solta. Né? Valores de família, assim como a flor de lis. E do presidente que joga o filho contra a mãe por ela ter ousado sair do jugo patriarcal. Né? Mas, beleza. Os bolsonaristas são curiosos. Por exemplo, eles são patriotas e entreguistas. Cristãos, mas não têm caridade. Médicos, cientistas que são ocultistas, místicos, né? E charlatões da pior qualidade. Veja, por exemplo, né, uma médica que não sabe a diferença de protozoário para vírus e se torna a maga da cloroquina. É a sociedade da Terra plana que tem os seus membros ao redor do globo. Aliás, como é que a gente
tenta dialogar, né, com um bolsonarista que se nega a dizer que é gado, assumir que é gado, mas atende uma manifestação do rei do gado, né? Convoca os caminhoneiros a paralisar os caminhoneiros. Que é esse cara na fila do pão? Né? Eles elegeram um cara que era contra o Centrão e o cara depois diz que ele é o Centrão. Que ele pertence ao Centrão. É um cara que reclamava quando Cuba, né, ficava com o salário dos médicos, mas defende rachadinha. Diz que rachadinha não é corrupção, não é roubo. Se você acha que rachadinha não é corrupção, não é roubo, por favor, bolsonarista, mande seu dinheiro para mim, uma parte dele. Eu sei que a vida de bolsonarista é difícil, vocês têm que arrumar dinheiro pro mito de vocês de todo jeito, beleza. Mas, né, rachadinha é rachadinha, ajude o tio Cláudio, né? Olha só, o bolsonarista, ele realmente acredita que você tá de boa num boteco, você tá lá no boteco, tomando umas e outras, e aparece um coronel e um cabo da PM oferecendo 400 milhões de vacinas. Não é uma piada pronta? É uma piada pronta. Né? Ele não acha que é corrupção, né, você usar 3 bilhões em tratores superfaturados para comprar apoio parlamentar ao invés de vacina. Isso é justificável. Né? Isso explica, né, por que eles vão lá na frente do STF protestar para liberar um condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, como Roberto Jefferson. Eu não consigo imaginar a vida de bosta desses caras. Imagina o cara chegar pro filho e dizer: meu filho, eu hoje fui pro STF defender um corrupto, que é o Roberto Jefferson. Mas como ele passou pro lado do mito, aí ele se torna santo, imaculado e canonizado, porque na religião bolsonarista, idólatra, e quando o Nando Moura usou essa frase, eu escutei pela primeira vez, eu achei que era exagero, mas isso aqui é pura idolatria. Tá? Eles colocaram Bolsonaro no lugar de Jesus, não tem outra explicação, desculpa. Porque os meus valores cristãos são outros. Mas beleza, né? Porque o cara que chega pra mim e fala que Bolsonaro zoando de quem tá perdendo o ar, imitando, e dizer que Bolsonaro representa Jesus Cristo, que ele imita Jesus Cristo, que ele sangrou por nós como Jesus Cristo, você é um idólatra, filha da puta! É isso que você é. Você não tem outra definição. Você tá abaixo de tudo. Tá? Que há de ruim, desculpa. Me falta o básico de cristianismo. Né? Aliás, eu não entendo, cara. Eu falo com o bolsonarista. Né? É difícil a vida deles de passar pano. Né? Porque o presidente convoca a imprensa, fica 2 horas falando para provar que uma eleição que ele ganhou foi fraudada em 2018 e que ele perdeu uma eleição que será fraudada em 2020. E o argumento é que a falta de prova é a prova ao contrário. E teve bolsonarista dizendo que Bolsonaro foi um hacker que o Bolsonaro não sabia o nome. Ou pegaram, né, uma investigação em 2018 da Polícia Federal, que houve essa suspeita e que a Polícia Federal desbancou, e eles ressuscitam isso como se fosse matéria de agora. O povo, né, para espalhar fake news e depois fala que conhecereis a verdade. Não! Pelo amor de Deus, Bolsonaro chega e fala em frente às câmeras: olha, quem garante para você que o voto, né, o voto eletrônico não é fraudado? Beleza, mas não é questão dele ser fraudado, é qual o mais difícil de ser fraudado. Né? Isso explica como tem gente que era contra o fundão eleitoral, né,
na cabeça, o cara bolsonarista, ele justifica tudo. Então o cara fala, eu sou contra o fundo eleitoral, mas votei a favor, mesmo sendo avisado semanas antes. Né? Tem um vídeo do Kim Kataguiri que fala isso. Não que eu morro de amores pelo Kim Kataguiri nem pela MBL, mas tem um vídeo lá, né? No Brasil, né? É aquela coisa, a culpa no bolsonarismo é sempre dos outros. É a mídia culpada por noticiar a pandemia. O carteiro é culpado por entregar a fatura do seu cartão. E óbvio, o preço da gasolina estar alto, a culpa é do frentista. Segundo a mentalidade desse povo idiota. Gente, fica mais difícil ainda defender o bolsonarismo quando o Oxy Lorenzon diz que bandido é que usa o STF para ficar calado na CPI. Isso foi em 2015. E o Pazuello, o que faz? O que o Pazuello fez? Ficou calado. Foi recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Né? Pelo menos, gente, eu vivi para ver um general de 10 estrelas com o na mão. Né? Mas não fiquem preocupados, bolsonaristas, com o pobre general que vai continuar recebendo o salário dele numa boa e acumular ganhos, né, com o seu cargo do governo. Não fiquem preocupados, não se entristeçam, não se reprimam. Né? Pode gritar mito. Antes que eu me esqueça, tá? O Exército impôs, né, 100 anos de sigilo no processo administrativo do Pazuello. Assim como o Planalto impôs o mesmo voto no cartão de vacinação do presidente. E esse governo diz que é transparente. Bom, pelo menos eles querem o voto impresso, que é para mostrar para os amigos milicianos o legítimo voto de cabresto, óbvio. Né? Aliás, eu acho engraçado que essa turma prega o fechamento do STF, mas não tem um pico de vergonha na cara, né, de recorrer ao mesmo para ficar calado na CPI. Né? Aliás, eu fico perguntando, quando começou a CPI, eu fiquei, para que CPI? O que o Bolsonaro tem a ver com as mortes da CPI, gente? Pelo amor de Deus, só porque ele sabotou medida de isolamento, promoveu remédio ineficaz, sabotou o uso de máscara, atrasou compra de vacina. O que o Bolsonaro tem a ver com isso, gente? Tadinho dele, né? Me responda aí, bolsonarista, qual país, né, do mundo colocou uma secretaria de comunicação, um vereador, para organizar a compra de uma vacina na maior pandemia do século? Né? O presidente ia promovendo aglomerações, beleza, né? A gente já citou isso aqui, né? Que para o presidente e para o gado é uma demonstração de poder, mas para nós é desespero e delírio dessa gente. Né? Usar o povo amazonense de cobaia também é uma besteira, né? Para esse povo que não vê nada. Então, e tal. Eu também acho assim, né? Promover remédio para verme, né? A cloroquina, né? Não, desculpa. Promover cloroquina e remédio para verme que o presidente tomou, né? Ivermectina, essas coisas todas, não fez o menor sentido também, né? Porque, cara, eu falo o seguinte, cloroquina é para lúpus, isso já foi falado nesse canal. Outro, remédio é para verme, e nosso presidente é para pomba nenhuma. Promover a Copa América, né? Sabe como é que é, né? Só que aquela coisa, a CPI, tá? Ela revelou muito mais coisas. Uma conhecida minha, quando começou esse negócio, né? Ela falou o seguinte, Cláudio, eu não acredito que seja burrice, tem dinheiro envolvido nisso. Eu falei, gente, desculpa, eu não queria acreditar até a CPI, tá? Aliás, né, é aquela coisa, né? A CPI revelou, né, que não há corrupção nesse país, porque quem denuncia a corrupção que é investigado, né, para barrar isso, né? Em vez de se investigar a denúncia, se investiga a pessoa que fez a denúncia, né?
É, claro que é assim, né? Para acabar com a investigação, a fiscalização e depois dizer que acabou a corrupção. Né? Da onde veio o documento fraudado da TCU? Ou o documento que o Oxon Lorenzon mostrou, contrariando os irmãos Miranda? Né? Como é que fica para o bolsonarista quando o Bolsonaro tinha 250 mil mortes e começou a sair esse pedido de propina? Se o seu familiar morreu, se o seu negócio fechou, foi por causa disso, propina, dinheiro. E você falar que é cristão defender isso, desculpa, o seu cristianismo é diferente do meu. Imagina você explicando para o seu chefe que você recebeu 53 e-mails importantes e não repassou para ele, não respondeu, ignorou, você seria demitido. Nesse governo, desculpa, né? E aí, para ficar legal, depois disso tudo, você compra a vacina mais cara, por um preço 1000% mais caro do que anunciado, sem autorização da Anvisa e de uma empresa acusada de fraude. Eu não entendo, entendeu? Como é que os caras defendem um treco desse? É o esquema mais macabro de desvio de dinheiro público que já se viu. Foi lucrar, foi rentabilizar com o genocídio do povo brasileiro, não tem o que colocar além disso. Mas o que pode se esperar, e aí que eu volto à pergunta ali de cima, o que se pode esperar de uma pessoa que comemora, tá, a morte de uma pessoa vacinada só para justificar sua ideologia anti-vacina? Que para esse povo, pandemia é comunismo. É um vírus ideológico. O vírus escolhe, eu vou contaminar, não vou, fulano, e não vou contaminar ciclano porque ele é comunista. Né? Agora, é aquela coisa, eu tenho pena do Bolsonaro nesse ponto, porque, gente, por culpa dos bolsonaristas, ele ainda continua presidente. Pô, isso foi um prejuízo pro Bolsonaro e pra família dele, que podia estar vivendo de rachadinha, de gasolina superfaturada. Mas, né, vamos voltar aqui ao Talibã, que voltou aí, né, que foi financiado, né, eu não sei se vocês sabem, mas o Talibã foi financiado, né, pelos Estados Unidos, que financiou a Al-Qaeda e criaram o Estado Islâmico, que se conhece aí, né, dos talibãs. Né? E para os bolsonaristas, os Estados Unidos é a solução para o mundo. Só que é aquela coisa, o mal é um circo. O mal que os Estados Unidos fez voltou neles no 11 de setembro. Eu quero lembrar para vocês que o Talibã era uma milícia de extrema direita, que foi criada para combater o comunismo. E está lá no seu ideário, né? Deus, pátria e família. Tá? Para quem não sabe da história, em 1978, o governo socialista, né, começou a implantar mudanças no Afeganistão, como igualdade entre sexos, introdução das mulheres na política, e um grupo de fanáticos religiosos gritando mito, 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 desculpa, mito, mito, mito é parte minha, tá? Revoltados com essas mudanças, armados pela CIA, para combater o governo, né, deu origem ao Talibã. E eu quero lembrar para você, mulher que está me escutando, tá? Que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os seus direitos sejam questionados. Cuidado, você, mulher que grita mito, para não terminar com a cabeça no pinico. O Talibã, fazendo só um paralelo, proíbe as mulheres de ir à escola. O Edir Macedo, aquele da Universal, que o nosso vice-presidente foi lá livrar a cara lá em Angola, diz que as mulheres não devem ter um ensino maior que os maridos. Procure aí na internet, tudo que eu estou falando tem na internet, são fatos, não é opinião minha. Né? Eles negam a ciência, têm adoração por armas, combatem a cultura, a arte, a educação e, para fechar com chave de ouro,
perseguem minorias, instituições democráticas e imprensa. Te lembra alguém? Né? O legal do bolsonarismo, cara, é que é aquela coisa, é um retrocesso na história, né? Você viu outro dia os tanques velhos de 64? Nós estamos aí com a inflação do tempo do Sarney, voltamos à terra plana, tem a revolta da vacina, motociata fascista, a la Mussolini, né? Esse governo sempre se inspirando nos piores momentos da história, né? Então, em vista disso, eu descobri algo que é pior que o comunismo. Esse Estado cristão terraplanista. Né? É isso que é pior que o comunismo. Porque esse povo, o lema deles é o seguinte: para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Eles são injustos, eles não sabem o que são os três poderes. O que é muito complexo para eles, eles não entendem, eles não vão pesquisar. Eles se esquecem que Bolsonaro é o anticristo com capa de ideologia liberal. Tem métodos fascistoides, tá? Liberais, do protestantismo mais picareta que tem, porque tem ótimos protestantes nesse país que não concordam com o Bolsonaro, tá? E métodos fascistas, todos eles condenados pela Igreja Católica. Mas o bolsonarista, que é um picareta, né, ou ignorante, ele só tem uma heresia de estimação, que é o comunismo, que ele usa para combater outra heresia. Não, meus amigos, eu acredito no seguinte: se você tirar Bolsonaro, você tira Lula. Isso eu não estou falando de opinião, é só ver a eleição passada. Nem o PT, nem o Bolsonaro tiveram votação significativa para eleger ninguém. Você vê que Lula está quietinho. Por quê? Porque ele sabe que Bolsonaro o alimenta. Assim como ele, o PT, alimentou Bolsonaro. É um círculo vicioso maldito. Então não acreditem nesses falsos cristãos, nesses falsos católicos, que te acusam de comunista por você defender o que é direito, o bem, a cultura, a educação, a caridade, a verdade. Não cai nessa esparrela. Eles são pessoas terríveis, pessoas malignas ou pessoas ignorantes. E eu rezo por elas. Né? É por causa dessas pessoas que Edith Stein, São Maximiliano Kolbe morreram. Porque eles não conseguiram enxergar algo que é pior que o comunismo, que é usar o nome de Cristo para praticar o mal, para praticar a corrupção, é jogar o nome do cristianismo na lama. Por um cara que é um pseudo-direitista. Bolsonaro de direita não tem nada. Ele é oportunista, ele vai fazer tudo para defender a família dele. Ele não se importa com ninguém. Ele vai entregar quem quer que for, vai pagar o que quer que seja para não ir para a cadeia. Tá? E o pessoal que passa pelo Bolsonaro, eu tenho pena. Como é que justifica o cara que diz... O próprio filho do presidente falou que era covarde quem se unisse ao Centrão. Isso está em vídeo. Não sou eu que estou inventando. E o pai dele diz que é do Centrão. Então, é um povo muito pobre de espírito. Eu acho que a gente precisa mais de cristianismo, mais de valores cristãos. Tá? Eu não sei se você que está me assistindo é budista, espírita, sua denominação religiosa, mas eu sou católico. Tá? Eu acredito nos valores cristãos de bondade, de solidariedade, de verdade, que este governo não me representa e jamais representará. Podem me taxar de comunista. Eu não estou nem aí. Só não me taxo de bolsonarista. Porque isso aí é viver na hipocrisia religiosa. É não ter Deus como primeiro lugar, tão pouco família e tão pouco a pátria.
Tá? Tudo que eles pregam, o Deus deles é Bolsonaro, a família deles é uma aberração, desculpa, eu não consigo enxergar isso aí como família, e a pátria deles é entregar o ouro nosso a preço de banana. Né? É criar mais uma estatal como o Bolsonaro fez, isso é comunismo. E os caras não sabem disso. Então a gente tem que rezar por essas pessoas. Eu acho. Cara, é piada pronta. Discutir com o bolsonarista é piada pronta, cara. Porque o que eles estão defendendo hoje, que o presidente disse, amanhã o presidente dele diz completamente o contrário. O presidente deles metiu o pau no Rodrigo Maia e depois disse que ele era casado com o Rodrigo Maia. E os caras lá com foto dizendo fora Rodrigo Maia. Quer dizer, nem o mito deles eles seguem. Né? Veja o que aconteceu com a Saraí, o Inter, com o Sérgio Reis. Ele abandona, ele estica, ele faz cortina de fumaça. Ele é uma pessoa perversa e má. E eu digo para você, sem sombra de dúvida, assim como os Estados Unidos, que financiou o Talibã, teve seu 11 de setembro, quem apoia esse governo terá o seu 11 de setembro. Quem apoia esse governo consciente da maldade do que está sendo praticada hoje. Agora, se a pessoa é ignorante, o que a gente pode fazer? Se ele acha que o Bolsonaro fala bonito, gosta do presidente, não sei porquê, né? Acho que a ignorância é o caminho. É isso aí. É fazer o quê? Então, meus irmãozinhos, é o que eu vou falar, né? Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.